Eu passo agora a palavra para o diretor da nova central sindical, Sebastião Soares, para ele fazer as considerações e questionamentos ao doutor Cláudio. Perfeito, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da nova Central Sindical de Trabalhadores e da Confederação Servidores Públicos do Brasil. Eu sou pesquisador e coordenador geral do Observatório Sindical Brasileiro, que é um órgão voltado para a pesquisa e divulgação entre os entidades sindicais da necessidade, do resgate, do respeito e da garantia da liberdade sindical. O doutor Cláudio situou com muita propriedade os riscos e as práticas inerentes à regressividade social em curso do país. E começou fazendo uma situação ainda que rápida do quadro conjuntural da política eleitoral nacional. E, nesse quadro, eu arriscaria dizer que nenhum dos postulantes indica qualquer perspectiva para o nosso lado. Eu sou servidor público estadual no estado de Minas Gerais, e nos aspectos centrais que nos interessam, não há nos programas de nenhum candidato algo substancial. Por exemplo, não há nenhum compromisso em qualquer programa de regulamentação da Convenção 151 do OIT. E quando se fala direito de greve no serviço público, sem direito de negociação coletiva, isso é farsa. Direito de greve fazer composição aonde? Qual o instrumento para fazer composição? Doutor Cláudio, aí eu acredito que nós do serviço público, nós sindicalistas do serviço público, nós temos uma história que, para nós, as leis se constroem na luta. Boa parte das leis que nós temos, aqui no Espírito Santo é assim, não é? Nos municípios são assim, são construídos na luta, não tem nada de mão beijada. Então, veja bem, então, para nós, a criminalização das nossas ações já é uma condição a priori, que nós já estamos errados. É essencial, não pode ter greve. Veja bem, eu sou membro do Comitê Bipartite pela bancada dos trabalhadores, lá da bancada do Ministério do Trabalho e Emprego, que está tentando criar um projeto de regulamentação da Organização Sindical do Servidor Público. Não tem acordo com o governo. Por quê? Porque o relator, por exemplo, Romero Jucá, e o Aloysio Nunes, eles querem, não, tudo bem, concordamos, mas tem que garantir no mínimo 85% de presença durante a greve. Olha, greve com 85% de presença, então não vão sequer gastar dinheiro e publicar edital para isso. Não é? Então, nesse sentido, me preocupa bastante aí o senhor aborda as questões essenciais, porque, e aí a frase que o senhor utilizou é extremamente pertinente, não é uma mera criminalização, é a criminalização de direitos humanos básicos. Não é? Nós temos um desmonte dos serviços públicos de forma generalizada e em alguns órgãos, especialmente. O Ministério do Trabalho, por exemplo, é de causar pena. Atualmente, está com 6 subinterditadas porque não tem condições de funcionar. A OIT já condenou o governo brasileiro, já chamou a atenção do governo brasileiro que não há fiscais do trabalho e nunca suficiente. Daí que mesmo as propagandas de combate ao trabalho infantil, hoje saiu uma reportagem no jornal Valor, que é um quadro extremamente grave do trabalho infantil no Brasil. Por quê? Porque a fiscalização nós não temos. Eu estive agora no Recife, lá num debate com o sindicato do Fisco, dos auditores fiscais da Receita Federal, o Sindicato Nacional, e a situação é desesperadora. Há delegacias da Receita Federal que, quando chove, os trabalhadores têm que sair porque chove mais dentro do que fora. Então, há um sucateamento generalizado do Estado, ainda que pese as grandes propagandas, ainda que algumas áreas... O que eu percebo? Não sei se o doutor Cláudio... É que há uma iniciativa que é de cunho bem neoliberal, um Estado de poucos e privilegiados. Os demais é tudo que pode ser submetido ao mercado, é de interesse do mercado, educação sucateada, justiça sucateada, quer dizer... E aí, o bom combate nosso, ele é extremamente árduo e difícil, que nós combatemos por direitos básicos, direitos humanos básicos, o efetivo exercício do direito de greve, e combatemos por condições humanas básicas de trabalho. Porque, então, é uma luta extremamente complicada. E aí, quando o senhor diz, né, que a luta é por respeito e princípios a regras constitucionais, ou seja, a questões elementares da Constituição brasileira não é obedecida. Por exemplo, nós temos um fantasma, doutor Cláudio, que chama receita corrente líquida. Quem é que já viu isso ao vivo, a cores, na sua frente?
Todo ente federativo, seja o município, seja o Estado, seja a União, tem lá a sua receita corrente líquida. Quando você vai negociar, não, aqui já está comprometendo 80% da receita corrente líquida. Mas o que é receita corrente líquida? Está lá, compra de casa, não sei mais aonde, balneário, para colocar mais isso, viagens, diárias e mais isso, dentro da receita corrente líquida. E está lá outras receitas, que essas, então, são maravilhosas. Você nunca sabe que outras receitas são essas. Então, dificilmente municípios cumprem o limite que é determinado. Está na faixa de 27%, 37%. Em geral, é isso. E alega lá que ultrapassou esse limite. Então, um princípio constitucional fundamental da transparência e da legalidade não é obedecido. Quer dizer, então, isso, e nós não temos meios de compor esse conflito, que nós não temos o instrumento efetivo da negociação coletiva. Nos foi garantido, né, o acesso a isso através do reconhecimento, da ratificação da Convenção 151 do OIT, mas a sua regulamentação não foi da mesma forma que o artigo 8º da Constituição Federal não foi regulamentado até hoje e deixa espaços vazios jurídicos que servem para esses esbulhos como das partes que nós temos hoje. E aí, é uma situação que nos preocupa, o juridiquês que o doutor Cláudio evitou, mas é a palavra, é o ativismo jurídico. Não é? As questões saem do plano constitucional, do plano de negociação, para se transformar, o gabinete do juiz, na magistratura, que se dirime as questões da luta. E eu acho que está errado. Não é por aí. Não é? Por exemplo, quando você tem um interdito proibitório que impede que o dirigente sindical passe a 25 quilômetros da sede do sindicato. 25 quilômetros. Eu pergunto, passar de avião vai ser preso? Não é? 25 quilômetros. E você não vê nenhum interdito proibitório contra a Fiat, que proíbe a sindicalização daquela empresa, sindicalizou, filiou ao sindicato, está demitido. Não há nenhum interdito proibitório contra os bancos, que terceirizam, inclusive, atividades fins, não há interdito proibitório para eles. Como os companheiros dos sindicatos comerciais de Fortaleza, que estão proibidos de entrar em supermercado, eles não podem fazer feira. Porque houve um TAC lá de que não pode, porque é interdito proibitório, eles não podem ir lá, que se eles forem no supermercado, eles estão fazendo propaganda do sindicato. Então, há um ativismo jurídico que é preocupante, que afronta o Estado de Direito Democrático. Negativo, exatamente. E nessa situação nos preocupa também, e daí é o sentido do Observatório Sindical Brasileiro, algumas ações de agentes do Ministério Público Federal. A instituição Ministério Público Federal, ela é uma conquista da sociedade. Ela é uma necessidade da sociedade para fiscalizar o Estado, para garantir o cumprimento das leis, mas há uma exorbitância, porque eu acredito, doutor Cláudio, que nós passamos por momentos sui generis no Brasil. É uma transição de gerações. Nós temos hoje uma geração que já não se vê mais nas lutas para a derrubada da ditadura militar, não se vê mais nas lutas contra o governo Collor, porque isso já é história, já é passado. A geração pós-Collor não tem essa experiência. Então nós, como dizia o Brizola, que viemos de longe, ainda carregamos essa lembrança histórica. Os demais não. E nós criamos um vazio que às vezes não precisa de luta. O que nós conseguimos com muita luta, de repente vem com facilidade. Bolsa Escola vem com facilidade, a cota vem com facilidade, aquilo vem mais com facilidade. Então, às vezes eu não me reconheço desse direito, porque eu não efetivei efetivamente um processo de luta para conquistá-lo. Embora concordo plenamente com o senhor, sejam necessários para a elevação da categoria social humana em nosso país. Mas, então, eu colocaria para o senhor justamente isso. O espaço da criminalização e o avanço do ativismo jurídico não é um solapamento do Estado de Direito Democrático. No momento em que procuradores do Ministério Público aplicam taxas de 37 milhões numa greve, o juiz, ou aplicam taxas por causa de uma vírgula no estatuto, em que os cartórios se recusam a registrar estatuto de sindicato com 3 anos, até que ponto o cartório é superior à Constituição Federal? Em que o Ministério do Trabalho assume a direção e a intervenção no movimento sindical brasileiro, porque o sindicato tem que passar pela bênção do Ministério do Trabalho, e muitas vezes só são registrados os sindicatos que interessam ao poder que está ali naquele momento. Não é? Portanto, nós temos uma atividade extremamente grave. Nós achamos que o movimento sindical está esparso, estamos cada um no seu quadrado, cada qual com as suas dificuldades, com as suas emergências,
mas há necessidade de uma conversão de um movimento mais amplo, doutor Cláudio. Eu colocaria essa questão para o senhor, de forma que são questões universais que nos oprimem nesse momento. Não é apenas os sindipúblicos aqui, não é apenas a Confederação, não é apenas os sindipúblicos lá em Minas Gerais, somos todos nós que somos agredidos em direitos humanos básicos, quando a Convenção 151 não é regulamentada. E aí a mesma coisa, garantiu o direito de greve. Por exemplo, a Constituição Democrática de 46 garantiu, se não me engano, o artigo 138, 139, que dizia, é facultado o direito de greve, mas uma vírgula, cujo exercício a lei regulamentará. Aí vem a regulamentação, pronto. A greve é permitida, desde que não seja tais. Então, o rol de que não era permitido, era preferível nem ter aquele artigo na Constituição. É o que acontece com a gente, servidores públicos. Exatamente. Perfeitamente. Então, essa é a questão que eu coloco para o senhor. Nós estamos diante de uma regulamentação, da possibilidade de uma regulamentação, que, na verdade, vai ser uma desregulamentação de direitos duramente conquistados com lutas, e com muita luta e com muito sacrifício. Nós tivemos companheiros de sindicais que foram demitidos, companheiros de sindicais que foram perseguidos, companheiros de sindicais e servidores públicos que tiveram que mudar de cidade, porque não podia circular devido às ameaças que eram feitas em função das suas lutas. Então, nós temos uma categoria que não é reconhecida do ponto de vista da sua cidadania. O direito sindical, na sua amplitude, para os servidores públicos, é negado plenamente. Porque, então, nós somos cidadãos sindicais meia boca. Por quê? Porque o que nós temos deve-se à prática dos sindicatos, à luta dos sindicatos. Onde há sindicato combativo, onde há sindicato efetivo, é possível ter algumas conquistas. E até algumas convenções coletivas interessantes, como em Guarulhos, alguns municípios, mas depende do poder que está no momento. Como diz, eu detesto essa palavra, que eu não acredito nela, vontade política, mas depende da vontade política do prefeito. Se o prefeito é mais ou menos sensível, se o governador é mais ou menos sensível, se o presidente é mais ou menos sensível, você pode ter uma negociação. Se não, Zé Fini, é a proposta agora. O que está colocado nos debates políticos? É preciso enfrentar a crise, é preciso flexibilizar, é preciso modernizar, é preciso reduzir o Estado. Quer dizer, mais uma vez, está apontado para o coração dos servidores públicos do Brasil o pagamento de uma crise que nós não criamos. São essas questões que eu coloco para o senhor, doutor. São inúmeras. Bom, eu vou tentar começar pela parte que me cabe, ativismo negativo e o ativismo positivo. Porque, isso, inclusive, hoje nós estamos discutindo isso hoje, lá no Juridiquês, foi justamente esse problema do ativismo positivo e do ativismo negativo. O que nós temos? Eu tenho muita preocupação, eu tenho um certo receio com essa supervalorização do judiciário. Eu pertenço ao judiciário, mas essa coisa do bom juiz, do mau juiz, isso é uma coisa muito complicada. O bom juiz progressista, o mau juiz, o reacionário, conservador, não sei o que lá. É uma coisa que me preocupa muito, essa história, essa construção que deságua no ativismo, que está vinculada diretamente aos direitos fundamentais. Como isso se dá, como isso se apresenta. Agora, o fato, ele tocou num assunto muito importante, é que o ativismo negativo já existe. E sempre existiu. Então, eu acho assim, talvez um pouco excessivo eu ficar me preocupando muito com o ativismo positivo da magistratura, etc., quando um ativismo negativo sempre existiu. Uma visão conservadora, tradicionalista, cerceadora de direitos fundamentais sempre existiu. Então, já que existe esse quadro, o ativismo judicial positivo tem que existir como uma contrapartida. Agora, ressalto, aquilo que eu disse, todos os lugares para travar o bom combate devem ser escolhidos e não podem ser abandonados, desprezados. Agora, supervalorizar o judiciário como um lugar por excelência do embate sindical me parece um grande equívoco. Sempre me pareceu. Uma posição cômoda que dá ensejo ao paternalismo, que dá ensejo... Porque é uma coisa complicada, pode levar a posições avançadas em certos aspectos, mas pode gerar um paternalismo, um esvaziamento das lutas, da organização sindical. É sempre um perigo, mas aquela história. Mas, por enquanto o quadro está posto, eu não me furto ao ativismo judicial positivo, né? Até porque eu vejo o negativo todo dia na minha frente. Então, esse é um aspecto que me parece importante.
E aqui ele tocou num outro tema que é também muito importante, que é a questão da negociação coletiva. Greve sem negociação coletiva e vice-versa são coisas que não se completam, não se encaixam, não existem. Você tem greve, você tem que ter negociação coletiva. Para ter negociação coletiva, tem que ter greve. A não ser que, no caso da ausência de negociação coletiva, que você parta para a greve revolucionária. Mas esses são outros 500, outro assunto, não é? Mas é óbvio, esse aqui ele tocou muito oportunamente. E aqui eu vou falar da iniciativa privada, a Convenção 87. A 151 e 87. Até hoje o Brasil passou por vários governos, várias maiorias parlamentares, e até hoje não tratou de cuidar disso. Da Convenção 87 e da Convenção 151. E me arrisco a dizer que vai demorar mais um pouco. Quanto à questão também, e aí, voltando à questão do ativismo, é uma preocupação muito grande, que essa coisa do Estado bonzinho, do Estado progressista, que ele me disse do Estado, como é que é, de boa vontade, né? A autoridade, seja a autoridade política, administrativa, seja o juiz, etc. É uma coisa que me preocupa muito. Ficar depositando esperanças, expectativas na autoridade administrativa boazinha, no juiz bonzinho, progressista, etc. Porque a história nos mostra que onde o trabalhador conquista, obtém as coisas, aquilo que alguém já disse, né? A história do movimento dos trabalhadores, do movimento que começou com o movimento operário, é uma história de sangue, suor e lágrimas. É aí que se construiu o direito do trabalho. O direito do trabalho, como nós conhecemos, e depois os direitos fundamentais que foram estendidos aos trabalhadores como um todo, e é fruto de lutas, de reivindicações, de mobilizações. Isso não é dado de graça pelo Estado, não é dado de graça pela iniciativa privada, pelo empresário. Isso não existe, isso não existe. Então, isso é uma coisa que me preocupa em alguns setores do sindicalismo, que ficam esperando obter coisas via no dissídio coletivo. Nós vamos ganhar no dissídio coletivo. É óbvio que quando eu, por exemplo, estou lá, eu fico fico esperneando às vezes, etc, etc. Mas às vezes eu fico assim, eu estou exercendo um papel errado. Eu não sou líder sindical, por que eu estou aqui gritando, berrando, e tentando mudar a opinião dos outros, etc. É uma coisa meio até fora do contexto. Porque quem realmente faz avançar, é o trabalhador, é a luta do trabalhador, é a reivindicação dos trabalhadores. Ficar depositando expectativas no Estado, seja ele a parte administrativa, legislativa ou judicial, me parece um caminho perigoso. Agora, repito, todo lugar que pode ensejar um combate não pode ser desprezado. Agora, supervalorizar esse espaço é que me parece perigoso para aqueles que defendem um ativismo judiciário positivo, conquanto eu o exerça também. Bom, um outro aspecto que eu achei muito importante é essa questão que ele mencionou da greve, da limitação de 80% a 85%. Isso é um quadro lamentável que nós temos no nosso quadro, na iniciativa privada no país, que é a limitação do direito de greve na prática, o cerceio do direito fundamental na prática, seja por imposição de condenações milionárias para os sindicatos, a título de indenização por prejuízos causados. Meus amigos, greve, sobretudo da iniciativa privada, é para causar prejuízo. Se não causa, para que greve? Vamos jogar dama na pracinha? Vamos para a praia jogar vôlei de praia? Sei lá. A greve é para provocar prejuízo, greve é para provocar incômodos, greve é para provocar constrangimentos. Óbvio, é para incomodar, e isso está acontecendo, então vamos, e aí? A greve que não incomoda o consumidor, eu vejo, não, porque o consumidor, como se o consumidor fosse uma sacrossanta figura, o consumidor não pode ser incomodado, atrapalhado, cerceado. Esse é um ponto que eu tenho me batido quanto a essas indenizações milionárias contra os sindicatos, às vezes contra o próprio sindicalista, multas, essa limitação de 80%, 85%, 90% que se pretende e que muitas vezes se consegue via judicial, que inviabilizam a greve na prática. Ou seja, por exemplo, na iniciativa privada, você tem a greve. Vai lá ler o artigo 9º.
Lembra, pessoal mais velho? Né, ampla, geral e restrita? A greve no artigo 9º, meus amigos, é ampla, é um direito fundamental, amplo, geral e irrestrito. A conveniência e oportunidade da realização da greve é dos trabalhadores, está lá no artigo 9º. A única coisa que há, e não precisava, isso é até redundante, é o parágrafo 2º, se não me engano, que diz que no caso de prejuízo, os atos, abuso, serão responsáveis. Mas isso é óbvio. Se eu provoco, um prejuízo aqui, se eu dou origem a um prejuízo aqui ao meu amigo, que eu estou contando causos e causas, estou com isso na cabeça, mas provoco um prejuízo aqui ao meu amigo, eu vou reparar isso, eu tenho que reparar esse prejuízo. Isso é óbvio, ululante, isso não precisa estar no parágrafo 2º do artigo 9º. Mas isso serviu de escusa, de fundamento para restringir a greve também na iniciativa privada. E aí não bastasse uma lei que já é regressiva, restritiva, vários posicionamentos judiciais importaram e, pelo visto, vão continuar ainda a restringir o exercício do direito de greve. É importante travar esse combate, por isso, em todas as esferas possíveis. É por isso que eu aceitei vir aqui, não, eu vou falar e vou falar sobre greve. Olha, a Constituição, se você quiser, nós vamos tirar todos os direitos sociais, tudo bem, vamos tirar todos os direitos sociais que estão na Constituição, pelo menos aqueles do artigo 7º em diante, mas nós vamos pôr no lugar deles assim, 7º, direito amplo, geral e irrestrito, a greve e a negociação coletiva. Acabou. Aí, pronto, porque aquilo que está no artigo 7º, 8º, 9º, e mais alguma coisa poderá ser construída. Mas é óbvio que não se pretende isso. Então, esse é um ponto que agora, quanto aos fiscais do trabalho, ele tocou num ponto importantíssimo. Na Espanha, por exemplo, onde tive a ocasião de estudar, o concurso para fiscal do trabalho e para a magistratura e para o Ministério Público do Trabalho é o mesmo. Vocês sabiam disso? É o mesmo. E a maior procura não é para a magistratura nem para o Ministério Público, não. O pessoal que faz a escola, depois vai para fiscal do trabalho. Que as condições do fiscal do trabalho na Espanha, pelo menos eram antes aí de Rajoy, agora eu não sei. Eu estive lá antes de Rajoy. Mas antes de Rajoy, as condições do fiscal do trabalho na Espanha eram extremamente positivas. Idem na França. Mas na Espanha, a ponto, o pessoal faz concurso, fiscal do trabalho, magistrado e Ministério Público. E a grande parte do pessoal quer ir para ser fiscal do trabalho. Olha a diferença aqui do Brasil. Um número ínfimo, um número insuficiente de fiscais, o desprestígio. Eu me recordo, já há alguns anos, tem bastante tempo, que o fiscal do trabalho tinha um impedimento baixado pelo próprio Ministério do Trabalho para autuar empresas no tocante a respeito, inclusive, direitos, nós estamos na Constituição, que fossem objeto de negociação coletiva, por exemplo. Ainda que danosa, ainda que desrespeitasse ou ignorasse o direito estabelecido na Constituição. Isso não faz muito tempo, não, isso estão uns anos. Isso passou. Então, é uma preocupação, está dizendo tempo esgotado, mas é uma preocupação que eu tenho com a valorização do fiscal do trabalho. O auditor do trabalho é fundamental na observância da legislação trabalhista. Então, a partir do momento que ele atua, que ele tem poderes, tem prestígio, tem um número suficiente, etc., ele pode impor e evitar, inclusive, esse número absurdo de demandas judiciais. São milhões e milhões de processos na Justiça do Trabalho, que poderiam ser evitados se o fiscal do trabalho, o auditor do trabalho aqui no Brasil, tivesse as mesmas prerrogativas e o mesmo tratamento que, por exemplo, o auditor na Espanha tem. Esse quadro de milhões e milhões de reclamações trabalhistas, isso é da Justiça do Trabalho brasileira. E um dos motivos é esse desprestígio, esse esvaziamento do fiscal do trabalho. Não há fiscalização, não há pressão, porque isso vai desaguar no judiciário. Mais uma vez. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o diretor do Sindibancários, o Idelmar, para ele fazer as considerações dele. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Idelmar Casagrande, além de diretor do Sindicato dos Bancários, eu também sou da direção nacional da Recém, porque foi criada agora em março desse ano, da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, né, que a gente está organizando aqui também no Estado. Bom, primeiro, fazendo uma análise aí das candidaturas rapidamente, das 3 candidaturas que a mídia burguesa coloca aí como
candidatas ou pré-eleitas, né, com chance de se eleger, nenhuma delas toca no assunto, ou, quando toca contrário aos trabalhadores, que são os projetos de terceirização e também o julgamento do recurso da Cenibra, lá de Minas, que está no Supremo Tribunal Federal, que pode escancarar a terceirização e vai transformar as relações de trabalho no Brasil uma verdadeira barbárie, e também, não só por iniciativa privada, abre caminho também, né, para vocês aqui, que são maioria servidor público. Então, essas 3 candidaturas não estão nem aí preocupadas com o que vai acontecer com os trabalhadores. E vou tentar também fazer o link de algumas coisas que foram faladas nas 2 mesas anteriores com esse tema da agora. Primeiro, a questão da greve. Foi falado aqui na primeira mesa, que tem que arranjar um jeito diferente de fazer greve. Eu sou sindicalista há 20 anos e estou procurando esse jeito até hoje. Porque greve é você parar de fazer o que você faz todo dia para o seu patrão, seja ele qual for. Então, não tem outra maneira. Mas, para discutir isso, e talvez para a gente entender a relação dessa com a repercussão da criminalização dos movimentos, a gente tem que voltar em 3 momentos históricos. Primeiro, lá no início do século passado, que a gente fala assim, parece que é velho, mas o século passado foi há 100 e poucos anos esse início, quando foram criados os sindicatos livres, autônomos e os sindicatos classistas no Brasil, que eram sindicatos únicos, onde que os trabalhadores se organizavam nesses sindicatos independentes de suas categorias. Aí veio o getulismo, lá com o infeliz do Lindolfo Collor, que fez lá, com relação à carta de Del Lavoro, o sindicalismo brasileiro, que é livre para se organizar, para discutir jornada de trabalho, condições de trabalho, porém, entre aspas minhas, sobre os olhares atentos do Estado. E nós vivemos com isso por muitos anos. No final da década de 70, quase lá no início da decaída da ditadura, começou alguns sindicatos, alguns movimentos, tentando voltar à questão do sindicato classista, de luta, de organização, junto com os movimentos populares, os movimentos das mulheres, os movimentos negros. Só que, com o tempo, isso também foi se acabando. E nós chegamos no momento que, quando o bancário faz greve, o pessoal da saúde fica puto da vida. Aí, depois, o rodoviário faz greve, aí fica o bancário, o cara da saúde, puto da vida com o rodoviário. Aí, na hora que o pessoal do serviço público faz greve, fica todo mundo contra ele, e depois o servidor público fica contra o bancário, não sei o quê, fica aquela coisa. Então, por quê? Porque nós não discutimos quem nós realmente somos. Nós não somos servidores públicos, nós não somos bancários, nós não somos comerciários, nós não somos nada, nós somos trabalhadores e pertencemos à classe trabalhadora. Então, enquanto a gente não se enxergar dessa forma, a gente não vai conseguir derrubar os efeitos da criminalização dos movimentos. Porque quando a Rede Globo, qualquer uma delas, a mídia burguesa, coloca que os bancários estão em greve e vão prejudicar a população, quem não é bancário deveria entender que é a forma de luta que se tem, e a única forma que nós temos é a greve. Porque nós não temos outro meio, às vezes tem o judiciário, que, na maioria dos casos, com raras exceções, acaba, como o Hélio falou ali, acaba nos ferrando. Então, assim, é o caminho que a gente tem colocado. Então, esse motivo de organização e do monte de coisa que foi colocado aqui. Outra coisa que foi discutido de manhã é quando perguntam assim, o que tem que se fazer para uma greve se tornar legítima? Aí, quem falou aqui, eu não lembro qual deles, falou assim, tem que divulgar, tem não sei o quê, não sei o quê. Nós, bancários, e aí até não sei se em outros estados também tem isso, o doutor Cláudio já deve ter visto isso, nós, bancários, há anos, colocávamos assim, na porta das agências, pregado cartaz em todas as agências da Grande Vitória, principais agências do Estado. Pode sacar que o dia tal os bancários vão parar. Até a mídia burguesa elogiava a gente, porque não tinha um cidadão nesse Estado que não sabia que ia ter greve, dos bancários. Aí chegou no governo petista aqui de João Coser, na Prefeitura de Vitória, que colocou uma lei que era proibido pregar cartaz na porta de qualquer coisa desse Estado, desse município, seja de espiritismo, de movimento sindical, de propaganda, de cosmético, não sei o quê. E na porta do banco também. Aí nós começamos, para cada porta de banco, nós éramos multados em R$800. Aí nós falamos assim, não, já que a gente vai estar sendo multado aqui,
tem os ônibus, aquele Bosdur, né, que eles falam, Busdor, que tem aquilo é mais barato do que o outdoor, então vamos colocar ali. Aí contratamos uma empresa, fizemos o projeto, na véspera de entrar em execução lá o Busdor, liga alguém dizendo que a CETUB tinha proibido, porque o governo do Estado tinha proibido a propaganda da greve, porque o governo do Estado é dono do Banco do Estado, né? E na lei não tem nada disso, né? E até hoje nós não conseguimos reverter isso, a empresa acabou dando um monte de outdoor para a gente, porque está em compensação, e colocou dessa forma, né? No governo Paulo Artung, o Sindisaúde teve uma assembleia que seria meia dividida, que os companheiros não sabiam o que a categoria ia aprovar, para discutir a possibilidade de greve. O governo Paulo Artung entrou e conseguiu uma liminar recorde, proibindo o sindicato de fazer assembleia. Então, assim, é a intromissão, né, é a organização que está colocada. O que o doutor Cláudio falou aqui, com referência ao interdito que o TST colocou nessa semana, foi julgado essa semana, está se referindo aos bancários do Piauí, né? Que, inclusive, a turma lá do tribunal coloca que é legítimo fazer piquete, conversar com os bancários, não sei o quê, coloca dessa forma. Então, assim, tudo isso está colocado lá, ele está fazendo a propaganda tardia do livro, né, que ele levou para eles. Então, isso para nós, infelizmente, é uma ilha. Por que eu estou dizendo isso? Foi falado aqui de manhã, feita uma pergunta, que em 2008, a gente discutindo em São Paulo, um seminário que nós bancários organizamos, rapidamente, sobre a questão do interdito proibitório, greve e interdito proibitório, né, que os bancários, na sessão do interdito proibitório, que o ex-ministro, né, Maurício Abdala, que foi presidente do TST, né, fizeram essa pergunta para ele: como mudar o tribunal? Sabe o que ele respondeu para nós? A culpa é de vocês, trabalhadores, porque os filhos de vocês não estudam direito, os filhos de vocês não fazem concurso para juiz, porque a maioria dos juízes nesse país, em qualquer tipo de esfera, são filhos de empresários, e estão lá para defender o que os pais deles querem, que é discriminar a empregada doméstica, sentir falta da empregada doméstica na greve de ontem, como foi falado aqui de manhã. Então, assim, infelizmente, os deputados, quando fazem cagada, a gente pode chegar para ele e falar: vou fazer campanha na próxima eleição contra você, mas eu não posso fazer com o juiz, porque o juiz não tem isso, entendeu? Então, assim, e a gente fica amarrado com isso. Então, nós temos que entrar nessa esfera, e ainda bem, e aí com raras exceções, como foi o dia de hoje aqui, e também no seminário que teve recentemente sobre terceirização, que está disponível. Depois vocês podem entrar em contato com a gente na página do sindicato, sobre terceirização, que foi feito com um ministro do TST, não sei se o doutor Cláudio ficou sabendo, que nós participamos, só que infelizmente, não é a maioria do judiciário. E no interdito, nós somos aqui, doutor Cláudio, recentemente, nós pagamos uma multa de R$300 mil para o Bradesco. Foi para o bolso do Bradesco. Mas como nós ganhamos 5 milhões em 2 ações contra o Itaú, por más condições de trabalho, o dinheiro foi para o FAT. Então, os trabalhadores pagaram para o bancário e o Itaú vai descontar no imposto de renda dele ainda, porque ele está contribuindo com o FAT. Então, o que está colocado. E nessa ação, pagou, vai pagar, não pagou, já foi transitado e julgado, pagou. Nessa ação, nós tínhamos que ficar a 500 metros da principal agência do Bradesco, no centro de Vitória. Ou seja, nós não podíamos fazer greve em mais ou menos as 25 agências de vários bancos diferentes, porque todos estavam colocados um do lado do outro, e principalmente o prédio central do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banespa. Então, é a forma de criminalização do movimento. E só para finalizar, nessa questão dos cartazes, nós conseguimos aprovar na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, uma lei modificando isso. Todos os vereadores, nós temos lá, fizeram chacota, balançaram, abraçaram a gente, beijaram. Os 15 vereadores votaram a favor. O prefeito Luciano Rezende vetou. Quando voltou, até o proponente da coisa votou pela manutenção do veto. Apenas 3 vereadores votaram contra, que nós não temos certeza quem é, porque o voto para analisar o veto é secreto. A firula que eles fizeram com a gente era pública e depois secreta. E, para surpresa nossa,
e para surpresa nossa e desgraça do movimento sindical, de espiritismo, de qualquer coisa que queira pregar alguma coisa na parede de algum lugar desse município, a multa de R$ 800 hoje passou para R$ 8.000. Então, os bancários, vocês podem perceber, o ano passado não tinha mais cartaz pregado na porta das agências. E esse ano, infelizmente, não terá de novo no município de Vitória. Muito obrigado aí, a gente está à disposição. Bom, nós temos 4 perguntas aqui. Eu vou encerrar as inscrições, até porque a gente tem também uma questão de tempo. Tá? E vou seguir a risca aqui o que estão pedindo para que eu leia integralmente as perguntas. E são todas elas direcionadas a doutor Cláudio. A primeira pergunta, que além de pergunta é quase uma afirmação, ele fala: qual a sua avaliação com relação ao atual governo PT, a CUT e mídia, que cumprem o papel de criminalizar os movimentos sociais com práticas antissindicais, ao mesmo tempo que também coopta os movimentos sociais que não os questionam? Bom, gente, olha só, sobre a mídia eu já falei, né? Dei uma rápida pincelada, né? Acho que não dá para falar agora. Vamos, eu tenho uma voz assim. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Está gravando, estão gravando. Ah, estão gravando. Opa, mais um motivo para eu não falar dessa. Quanto à mídia, eu já, né, mais ou menos, falei o que é uma experiência histórica, né? Agora, fazer avaliação de governo, partidos, etc., realmente eu não posso. O que eu posso fazer aqui, externar, é minha preocupação, seja com quem for, com quem vier aí, de adotar políticas regressivas, políticas que imponham, que tragam aí a restrição a direitos sociais. E aqui, mais ainda quanto a CUT, aí eu estou fora, porque eu realmente... Sinceramente, eu pensei, pô, mas não é possível. Eu tenho uma certa dificuldade para entender, porque são tantas centrais, desculpa, que eu tenho dificuldade de assim, não, eu pergunto, mas essa é nova? Essa veio da nossa... Então, eu realmente, desculpa, mas né? Tá gravando, mas eu tenho dificuldade, Não estou dizendo que são todas iguais, não, ao contrário. São várias, mas aí fica difícil, eu não consigo acompanhar essa evolução. Então, aí eu não posso, também por esse aspecto, me manifestar. Agora, é óbvio, a única coisa que eu posso dizer é que eu não estou alinhado com os setores conservadores da sociedade, né? Isso eu posso dizer. Bom, agora, em relação à criminalização dos movimentos sociais e práticas antissindicais, isso é um aspecto muito importante. Eu até também já me escrevi sobre a questão das práticas antissindicais. E nós temos essa cultura, e aí na atividade pública e privada, de intolerância, não estou dizendo que isso em todos os lugares, mas existe essa cultura da intolerância em relação ao movimento sindical, à esfera coletiva de atuação. Isso, infelizmente, faz parte da nossa memória histórica, esse preconceito, essa restrição. Isso é um negócio visível no dia a dia da Justiça do Trabalho. Quantos processos nós nos defrontamos em relação a dirigentes sindicais, associações, cipeiros e outros que, de uma forma ou de outra, participam do movimento grevista ou de reivindicação da empresa e que são sumariamente despedidos ou perseguidos de outra forma. Isso, nós tivemos aqui várias decisões desse regional combatendo esse tipo de prática, uma prática antissindical realizada por grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. É uma característica. Esse tipo de ato antissindical, ele mencionou aqui uma empresa, né? Foi ele que mencionou uma determinada empresa, mas nós nos defrontamos com inúmeras práticas antissindicais, com manobras das mais diversas para ou esvaziar o sindicato, ou criar um sindicato amigo, vamos dizer assim, ou simplesmente uma perseguição direta aos trabalhadores, aos dirigentes sindicais. É um negócio assim infinito. A criatividade, infelizmente, é infinita nesta área. O que você tem que fazer é que os trabalhadores, como um todo, têm que ter uma postura também de coesão
E o que ele mencionou aqui é importante, é importantíssimo. É uma questão de classe. Mas não sei, não é classe, é questão de classe mesmo. O que nós temos que nos conscientizar é que todos pertencemos a uma classe, a classe daquele que trabalha, daquele que põe o seu trabalho em prol de alguém. Não preciso dizer mais nada, né? Então, essa conscientização de classe realmente falta à sociedade como um todo. E ela facilita, e aí, práticas antissindicais. A partir do momento que você não tem um movimento sindical forte, estabilizado, um movimento com possibilidades de concretizar os anseios dos trabalhadores, em geral, as práticas antissindicais se tornam muito mais fáceis de serem realizadas. E são inúmeras, não dá nem para rolar aqui. E um aspecto aqui que eu gostaria de mencionar, que é o problema da terceirização. Olha, isso que ele mencionou, eu tinha esquecido, mas é a bola da vez. Se esse projeto da terceirização, que está por hora parado lá no Congresso, ou se a decisão que ele mencionou for num determinado sentido, não tem aquele livro, não verás país algum, não verás direito fundamental algum. Nós vamos ter uma carta constitucional, vamos ter uma Constituição, vamos ter um rol de direitos na lei, na Constituição, mas que serão desconstruídos totalmente na prática. E estavam falando de candidatos, talvez seja uma grande pergunta para se fazer a esses candidatos, a todos. O que o senhor acha da terceirização? Como é que o senhor encara isso? Porque isso pode ser, e isso tem se tentado já há muito tempo. Teve um projeto que não passou por pouco tempo, que era do negociado sobre o legislado, que era a desconstrução do direito de trabalho, e logo depois vinha o projeto da terceirização. Essa pauta está novamente na ordem do dia. Se eu tivesse que fazer uma pergunta para um candidato, seria, meu senhor, ou minha senhora, né? São várias senhoras, meu senhor, minha senhora, o que o senhor acha sobre terceirização? Aí votaria ou não nele, dependendo da resposta. A segunda questão aqui, eu vou ler ela também de forma integral. Levanto a questão de que se pode estar colocando descuidadamente fatos totalmente diferentes sobre o rótulo de criminalização dos movimentos sociais. A Constituição reza é garantido o direito de expressão, vedado o anonimato. Por outro lado, há conhecimento objetivo documental de que há estímulo de agências estadunidenses em nível mundial aos modelos black blocs e anônimos, com o objetivo de desestabilização das estruturas democráticas, levando ao que vemos na Ucrânia. O senhor não acha que enfraquece a denúncia da criminalização dos movimentos efetivamente sociais ao misturá-lo com o reconhecimento do caráter criminoso, anticonstitucional de movimentos efetivamente antissociais? Me parece que ele está colocando aqui a questão de tratar, por exemplo, os black blocs. A questão é muito oportuna. Eu, inicialmente, inclusive, manifestei todas as minhas restrições em relação a esse movimento. Tem restrições sérias. Eu não vou chegar até o ponto onde a quem fez a pergunta, chegou a ter uma grande conspiração, etc., mas que há, no mínimo, uma grande inconsequência, vamos usar essa expressão, nesse movimento, isso é evidente. Diríamos, até, em alguns aspectos, um anarquismo de direita, ou reacionário, existe. E agora, o que está por baixo, o que vem os interesses por trás, realmente, o que me preocupa, e aí é uma questão de princípios, o que me preocupa é que quando você criminaliza, por mais que você divija, resista, você criminaliza determinados movimentos, determinadas reivindicações, determinados atos, você abre uma brecha muito perigosa. Você abre um precedente, mudam as pessoas, personagens, os interesses, governos, mas o precedente está ali.
Então, quer dizer, o controle tem que existir, você tem uma série de formas de controlar isso, de impor. Você provocou prejuízo, o cidadão quebrou coisa, agrediu outras pessoas, ele é detido, aí tira a máscara, vai responder a um processo. Agora, criminalizar a priori um determinado movimento, uma determinada manifestação, é algo muito perigoso. E quanto à Ucrânia, isso eu também não vou fazer considerações sobre a Ucrânia, mas eu nunca tive qualquer simpatia com aquela manifestação lá, apoiada à primeira hora pela comunidade europeia. Mas aí outros 500, deixa isso aí para outra oportunidade. A terceira pergunta é: hoje os servidores públicos se veem obrigados a fazer greve, visto que o governo não define uma database de reajuste para os servidores e cada instituição e até categorias estabelece reajustes diferenciados, buscando enfraquecer e segmentar os movimentos grevistas. A Constituição prevê reajuste anual para recompor os vencimentos em razão da inflação. Como o senhor, como operador do direito, se posiciona diante dessa estratégia? Não existe, nesse caso, uma inconstitucionalidade? Olha, eu não vou falar em constitucional, porque eu não posso, eu não vou julgar, não vou... Agora, que há efetivamente a necessidade de uma uniformização que poderia vir com uma negociação coletiva, se eu tenho a possibilidade da negociação coletiva ampla, aberta, a estipulação de uma data base é uma consequência desse processo. Esse desnível salarial em relação aos servidores é uma situação que existe. É uma situação que existe, é lamentável, e existe também, inclusive, na nossa esfera. O Ministério Público Federal tem uma série de vantagens, inclusive peculiares, que nós, magistrados, não temos. Então, esse tratamento díspare, eu estou muito satisfeito em ser magistrado. Eu era do Ministério Público, fui para a magistratura, ganhando menos, não tem problema, mas a magistratura decidiu o que eu quero, e até porque a intervenção me parece muito mais efetiva. Eu não estou na magistratura de graça, não é isso? Mas nem tanto também pelos vencimentos, pelo que ganha. Então, é uma questão de identificação. Agora, isso estou mostrando que mesmo na nossa esfera judicial existe essa disparidade. Agora, como resolver? Não sei. Eu não aí, mais uma vez, vamos voltar ao velho ponto de partida. Uma organização, no caso dos trabalhadores, da grande massa, dos trabalhadores públicos, para exigir um tratamento uniforme, uma unificação, plano que possa estabelecer promoção por mérito e antiguidade. Não sei, realmente eu não tenho a solução para isso. Agora, que é um quadro que existe, é um quadro negativo e que poderia ser, talvez, se não resolvido, pelo menos melhorado, superado em parte pela um direito à negociação coletiva amplo, concreto, da parte dos servidores públicos. Nisso, efetivamente, eu acredito que poderia realmente auxiliar esse quadro. Agora, realmente, dar uma solução miraculosa para isso, não, mas eu fico aguardando sugestões dos trabalhadores para pensar, né? Eu estou aqui também para pensar, né? A última pergunta, eu vou até tomar a liberdade de responder, porque o doutor Cláudio ele não está afeito à Lei 46, que rege os servidores públicos aqui no Estado do Espírito Santo. Então, está sendo questionado... Exato. Está sendo questionado... Se puder mandar uma cópia para mim... Mando. Tá sendo... A lei da greve, parece que sim, tem. Aqui nós temos uma lei de greve. Essa eu quero, hein? Sim. Essa, se puder não, envio com o maior prazer. Envio com o maior prazer. Está sendo questionado porque uma autarquia... ela proibiu os servidores de participar do nosso Congresso, alegando que só poderia participar quem fosse sindicalizado. Foi esclarecido, inclusive, para o presidente da autarquia, que a Lei 46 é clara quando ela diz que basta que o sindicato envie uma lista dos nomes dos servidores que ela quer que participe do Congresso. Não exige, em momento algum, que seja sindicalizado. Foi passado isso para o presidente e foi passado isso também para os servidores. Talvez até em homenagem ao direito de resistência, que o doutor Márcio Túlio fala tão bem, eles pudessem ter comparecido. Lamento aqueles que não compareceram, porque foi cientificado a eles que eles poderiam vir, que o jurídico iria dar todo o respaldo para que eles comparecessem. Esperamos que na próxima vez eles estejam presentes também. Eu agradeço a vocês pela presença, agradeço muito o doutor Cláudio. Só passar aqui, ele quer dar um aviso rápido.
Pessoal, rapidamente, é só para alertar para vocês sobre uma expressão que o Ministério do Trabalho e Emprego está usando, que é o SUT, Sistema Único do Trabalho. Isso é uma armadilha perigosa, isso está sendo tratado quase às escondidas, é uma minuta diante do projeto, desmonta o Ministério do Trabalho, transfere várias atividades do sindicato, por exemplo, homologação deixa de se fazer no sindicato e passa a fazer no Ministério do Trabalho. Então, é uma interferência, é um desmonte. Isso estava sendo feito escondido, nós denunciamos, agora está chamando para um debate. Então, a posição nossa foi, nós não vamos para debate nenhum, porque no momento que nós queremos para o debate, nós estamos concordando. Então, essa questão do SUT, presta atenção com essa expressão, nós do movimento sindical temos que nos levantarmos contra essa tentativa de manipular o movimento sindical para interesses que não têm pertinência com a nossa função. Obrigado.